Gente, o senhor Antônio me ligou e me interrompeu. Daí, gente, que Lúcifer nunca foi homem. Por isso ele nos odeia. Como é que faz, para quem é pai e mãe, vai entender o que eu tô falando. Como é que se faz para ferir o pai? É tocando nos filhos, que somos nós. É tocando em você, é tocando em mim, mas ele só toca se nós permitirmos, porque Jesus foi na cruz para nos libertar de todos esses deuses, o Deus da maldade, o Deus da inveja, o Deus da traição, da crítica, o Deus da ambição, o Deus do orgulho, o Deus do ciúme, o Deus de tudo. Jesus foi na cruz para nos libertar disso, não foi para andar de marca, não. Não foi para conquistar terras e mais terras. Jesus, e isso é por mérito. Se ele achar que você deve, porque, né, os nossos antepassados tiveram, por que nós também não podemos, na verdade? Mas aí você tem que merecer, tem que ser por mérito. Então, ele gosta de ferir a gente para poder, ele gosta de nos tocar para ferir a Deus. Ele nunca aceitou que Jesus, que foi homem, está acima dele e vai continuar para sempre, porque assim Deus quer, se Deus quiser e Deus quer. Então ele nunca aceitou, porque Jesus foi homem, e ele nunca foi homem, ele sempre foi espírito, ele sempre foi muita inteligência, porque a burrice, a ignorância está na carne, o espírito é muito inteligente. Portanto, deixa de ser idiota, porque você não é assim, nenhum filé mignon para que o diabo te queira o tempo todo. Os demôniozinhos sim te querem. É esse que te critica o tempo todo, que faz você duvidar da mensagem que veio de Deus, que contraria a vontade do Senhor Deus. Ninguém pode provar o Espírito Santo em ti, a não ser o próprio Jesus. Mas isso vai depender de você. Só você é que pode querer. O que mais que eu posso dizer? Eu tenho uma pergunta para fazer. Já que é o diabo que usa as pessoas para falar coisas, levar mensagem e outras coisas, por que animais que são tão inocentes vê? Balaão era tão teimoso que Deus mandou várias mensagens para ele. Ele não ouviu, sabe o que aconteceu? Deus colocou um burro para falar com Balaão. Deus colocou um burro para falar com ele, porque talvez, colocando um à altura dele, talvez assim ele ouvia e saía da merda. Entende? Pois é. Pois é. Presta atenção, porque às vezes quando ele avisa com amor é bom. Agora, quando você não ouve, ele começa a fazer você ouvir com a dor. Começa a fazer você ouvir de outras formas que não são tão agradáveis, entende? Então eu gostaria muito que muitas pessoas me respondessem. Eu sei a resposta, mas eu gostaria que você estudasse para me dar a resposta. Se o diabo usa tantas pessoas assim em nome de Deus, porque eu acho estranho que o diabo tão inteligente vai usar tanta gentinha por aí, ele quer usar gente do poder, ele quer usar quem tem, pode até ser gentinha, mas que tenha mérito para crescer, não é gente burra que fica julgando por aí por isso ou aquilo, isso é gente sem noção. Então ele usa gente com QI muito alto. E essas pessoas que ele gosta de usar, essas pessoas que ele perde tempo em andar atrás. Porque essas pessoas ele sabe que vai ser úteis para ele. Gentinha não tem utilidade nenhuma, a não ser essas por aí de ficar fazendo fofoquinha. Então responda. Se é o diabo que usa o tempo todo, como é que o animal, até mesmo o burro que falou com o Balaão, e como que crianças em tenra idade, tão inocentes, podem ver tanto? Como é que você explica um bebê olhar pro nada, ficar sorrindo, crianças? Vai ver relatos por aí, vai estudar. Não venha com estupidez não, senão eu chamo a Maria para conversar contigo, tá bem? Tá bom? E ela é mais direta, tá? Então, tenta estudar. Se quer deixar a resposta aí, tenta estudar. Engole a sua inveja, engole o seu orgulho. Porque muitos, minha querida, que estão aí na alta, com o nome de Deus na boca e ganhando milhões, gostariam realmente de ter o Espírito Santo com ele. Porque aprender, lendo, aquilo que você estuda, você aprende. É como a escola. Para você chegar ao doutorado, você vai ter fases. Você vai ter que passar do primeiro, da pré-escola, até chegar ao doutorado, até ser alguém. O espírito é a mesma coisa. Para você ser cozinheiro, você tem que aprender. Né? Tem a primeira, a segunda fase, até o final. Tem que ter um estudo e disciplina. Para ser professor, a mesma coisa.
Para ser pastor é a mesma coisa, você tem que estudar para ser pastor. Só que quando a sabedoria vem do alto, ela ultrapassa, ela tá acima da do homem. É uma junção das duas coisas. Você pode até não saber matemática, entender de matemática, da ciência do homem. Você pode não entender muita coisa do homem. Muita coisa do homem você pode não entender. Mas o que vem de cima supera todas essas coisas, inclusive a sua ignorância. Então vai procurar saber, porque talvez ele tem muito mais sabedoria para você. Talvez essa sua crítica, essa sua dúvida, essa sua pergunta, a forma... Eu tenho convivido com evangélicos, com pessoas descrentes, porque aquele que não acredita no Espírito é descrente para mim. Porque para você acreditar em Deus, para você crer, você tem que acreditar no Espírito. Por isso Jesus, né, depois da morte da carne, voltou 3 dias depois para mostrar que além da carne a vida continue, né? Muita coisa. Vai ler, vai estudar. Então, assim, procura saber se esses demôniozinhos que estão aí te fazendo criticar e fazer confusão até com as suas perguntas, não estão querendo atrasar a sua vida. Porque é fácil você saber. Logo após essa mensagem, por que essa mensagem veio? Logo após o quê? Eu tive alguma conversa com Deus? Que tipo de mensagem essa pessoa trouxe? Porque o diabo é inteligente, ele não vai entrar para falar mal dele ou para expulsar ele daquela casa. Ele vai entrar para se colocar lá, não para expulsar ele próprio. Tanta ignorância. Só Deus na causa, só Jesus mesmo. E que Ele esteja com todos vocês, gente. Eu só espero que vocês me respondam como é que uma criança inocente, pura, de coração. Alma não, porque é como ele disse, né? A gente não sabe o corpinho, a alma que guarda aquele corpinho inocente. Portanto, a gente não sabe ali o espírito que tá vindo. Uma mãe tá grávida ali, 9 meses esperando um filho, não sabe o que vai ser mais tarde. Se é ladrão, um pedófilo, um assassino. Se vai ser um bom filho. Mas é filho, por amor e esperança. Mesmo que ele seja joio, ela tem esperança que um dia ele produza trigo no coração dele. Assim é o nosso Pai. Procura entender o que é o amor, porque o amor não destrói, o amor não critica, o amor não julga. O amor é lindo, o amor é Cristo. E Ele está em todas as religiões, Ele está em toda a terra, em tudo que é a vida, em tudo que é a vida. Deixa que Ele faça a separação, não faça por ti mesmo, porque cada um tem uma vida. Enquanto você preocupa com esse ou aquele, a sua vida para e você está atrás do outro, empurrando a dele para frente. Então, tenta não empurrar o outro, mas tenta seguir junto com ele. Tenta ir e até ultrapassar, mas não ficar para trás e nem parar para ver o outro indo, tá bom? Juízo, espera a resposta. Tu que tô hoje.